E aí, pessoal, Edu Elias aqui no dia 14 de 100 dias em detecção de gases. E a gente vai falar sobre deficiência versus enriquecimento de oxigênio. Ambos podem matar. Então, a gente trouxe esse tema para vocês aqui, porque um dos perigos atmosféricos constantes, né, em espaços confinados, ou que a gente vai lidar no dia a dia da medição de gases, é o oxigênio. Então, o oxigênio, ele é o combustível invisível da vida, a gente pode chamar assim, né? Combustível invisível da vida. Então, a gente respira ele todo segundo e a gente nem pensa duas vezes para fazer isso, né? É tão automático, mas existe uma área perigosa aí nessa questão, porque é quando ele vem a faltar ou quando ele tem aí um acréscimo, né, no ambiente. E a gente vai falar sobre isso, porque a atmosfera nossa atmosfera é composta de vários gases. Entre eles, então, assim, de 100% do ar que a gente respira, 20%, ou seja, apenas um quinto é oxigênio. Então, é mais ou menos 20,9% oxigênio. Então, se cair um pouquinho, seu cérebro já começa a registrar os efeitos disso, né? Se subir também um pouquinho, você parece que está numa situação estranha, né, em relação ao ambiente. Tem a questão de inflamabilidade também, que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, o que a gente diz? Que a deficiência de oxigênio, normalmente, a gente chama, né, a deficiência de oxigênio de ladrão silencioso. Por quê? Porque você não vê, você não consegue sentir o cheiro, você não consegue sentir o paladar, o gosto. Então, por que ladrão silencioso? Porque quando o oxigênio, a taxa de oxigênio cai, normalmente ele foi deslocado por outros gases, por exemplo, nitrogênio, que é o N2, ou dióxido de carbono, que é o CO2, pode também ser consumido por algumas reações químicas, né? Por exemplo, ferrugem, combustão. Essas situações deslocam o oxigênio do ambiente, principalmente dentro de espaços confinados. Então, quando você alcança 19%, e lembrando que na NR33 e no Brasil é 19,5% como segurança, mas quando você alcança 19%, o seu cérebro ele parece que libera um gatilho de deficiência de oxigênio. Aí vai descendo, na média com 15% ali a sua coordenação falha, a sua taxa, né, o seu batimento cardíaco já muda. Então, quando tem ali 10%, você experimenta ali uma náusea, vômito, você já não consegue se movimentar, né? Uma inabilidade de se movimentar. E abaixo de 6%, você vai passar mal de vez e vai ser seguido assim por uma falha no seu coração e a morte dentro de alguns minutos, né? Então, qual que é a parte mais... assim, qual que é a parte mais perigosa de tudo isso? Você não sente que você está sufocando. Você simplesmente se sente cansado, depois confuso e depois você vai, né? Essa é a realidade. Então, às vezes a gente fala assim, parece ter um tom, né, até mais grave, assim, mas é porque é muito sério mesmo. Então, do outro lado, o enriquecimento de oxigênio também, quando o oxigênio sobe, e lá fora se fala em 23,5, e no Brasil se fala normalmente em 23, né? Da NR33 pelo menos. Então a gente tem um enriquecimento de oxigênio e ele por si só, ele não é inflamável. Mas ele é um composto, né? Que ele é um comburente. Então ele vai fazer parte do processo de combustão. Então ele faz tudo ali, quando você tem um oxigênio no ambiente, ele faz tudo ser mais rápido, mais quente, mais violento, no caso de um incêndio, de uma explosão. E aí a gente entra no triângulo do fogo, né? Você precisa de oxigênio, calor ou fonte de ignição e o combustível. Então isso tudo gera a questão da inflamabilidade, né? Ou de um ambiente propício aí, numa atmosfera ideal para que inflame, né, por exemplo. Então, quando você está num ambiente assim enriquecido de oxigênio, normalmente os materiais até que não queimam, né, que são resistentes, por exemplo, roupas ou alguns metais, eles podem ignitar, eles podem
pegar fogo instantaneamente por causa desse acúmulo, esse acréscimo, né, esse aumento de oxigênio no ambiente. Até uma partícula ali estática, né, pode tornar o ambiente como se fosse uma fornalha, né, vamos dizer assim, entende? Então é por isso que você, assim, você nunca deve usar, né, quando você tem equipamentos, né, detectores de gás com oxigênio, você tem que tomar cuidado para você não, assim, não utilizá-lo de forma errada, né, e não saber interpretá-lo. Esse que é o problema. Então, quando você está, por exemplo, numa alta pressão, a reação entre o oxigênio e os hidrocarbonetos, ela é tão volátil que ela pode causar uma explosão espontânea. Então tem que estar muito atento. Por exemplo, o pessoal às vezes quer um detector só de inflamabilidade. Pede, eu quero um detector de Léo, né, que mede só inflamáveis. Não para dentro de espaço confinado, tá? Mas mesmo um detector fora de espaço confinado, ele quer um detector só para inflamáveis. E a gente costuma orientar a pegar pelo menos 2 gases, para você monitorar esse oxigênio, para saber se o ambiente não está cada vez mais inflamável por conta de um acréscimo, né, de um acúmulo de oxigênio. Ok? Como que pode acontecer o acúmulo de oxigênio? Normalmente, realmente, com o vazamento do oxigênio em si, né, de uma linha que contém oxigênio, de um processo ali, porque ele por si só na natureza não vai aumentar, mas existe a questão de um processo, né, de uma linha ali que possa ter oxigênio, possa vazar e aí possa aumentar esse ambiente em inflamabilidade. E como a gente disse, para o oxigênio cair, aí sim, reações como ferrugem, como outras reações químicas, né, e os gases que são os asfixiantes simples, que eles deslocam o oxigênio. Então não importa se você está trabalhando no espaço confinado, principalmente se você trabalha com cilindros, né, na área médica de oxigênio, então as regras que a gente falou aqui são as mesmas. Então o que a gente deve fazer? Monitorar sempre com um detector de gás calibrado, ventilar sempre o local, né, garantir que o ar limpo está se movimentando no espaço e checar sempre, né, quando tem linhas que transportam ali oxigênio, checar as válvulas, checar as mangueiras, verificar vazamentos o tempo todo. Porque o oxigênio, ele é vida, mas sempre na dose certa. Então, lembra disso, tá, pessoal? O oxigênio é vida, mas sempre na dose certa e respeitar o balanço. E se você acha, né, que isso aqui é útil, indica e repassa essa mensagem para que outras pessoas, para que ajude outras pessoas e possam tomar cuidado com esse gás que é tão vital para a nossa vida, mas pode ser também tão perigoso. Beleza? Um abraço para vocês, até amanhã no próximo vídeo, pessoal. Valeu!